Esta é a lição 4 e o nosso tema é fascismo e fake news. As reflexões sobre fascismo que estão sendo desenvolvidas nessas 10 lições estão relacionadas sobretudo com os pensadores alemães, os filósofos da Escola de Frankfurt, em especial Adorno. Adorno, assim como os demais filósofos desse movimento intelectual, teve uma preocupação fundamental: entender como é possível que em sociedades dotadas de elevadíssimo progresso técnico e também de alto desenvolvimento estético e intelectual, a barbárie permaneça prosperando em escala nunca antes imaginada. Na década de 1940, a morte nos campos de concentração foi produzida com planejamento técnico em escala industrial, contando com a cumplicidade sinistra dos cidadãos de bem. Esse é o fenômeno que outra filósofa alemã chamada Hannah Arendt denominou como banalidade do mal. O problema essencial, então, pode ser posto nos seguintes termos: como é possível que seres humanos formados em uma sociedade altamente desenvolvida do ponto de vista técnico, em vez de se tornarem sujeitos autônomos, se deixem levar por processos de coisificação do espírito, tratando ao outro e também a si mesmos como coisas? Essa é a grande questão que está subjacente à reflexão sobre o fascismo. Nosso objetivo nessas 10 lições é expor um panorama filosófico sobre esse problema. Um dos caminhos para isso está em compreender a completa ausência de compromisso da mentalidade fascista com a verdade. Nos tempos atuais, como sabemos, o descompromisso com a verdade se evidencia de maneira explícita na propagação das fake news. As fake news representam uma atualização de um fenômeno muito conhecido no âmbito da atmosfera social do fascismo, que Adorno denominou mentira manifesta. A matéria-prima do fascismo consiste no apelo à mentira manifesta, ou seja, o fascismo apela o tempo todo a opiniões patológicas, invariavelmente associadas a preconceitos e a declarações que não têm a menor pretensão de possuir correspondência objetiva com a realidade. É isso que justifica o termo mentira manifesta. Não há nenhum compromisso com a verdade. O cinismo é explícito. As mentiras manifestas ou opiniões patológicas são acompanhadas de forte investimento emocional de natureza narcísica, o que significa que, além de não pretenderem corresponder à verdade, elas são imunes a contestações racionalmente razoáveis. Dessa forma, a mentalidade fascista se caracteriza por uma atrofia cognitiva emocionalmente induzida, que a torna praticamente invulnerável a argumentos objetivos, pois ela se baseia na pura e simples disseminação de inverdades, ilusões, boatos e delírios persecutórios. A disseminação da mentalidade fascista conta com a cumplicidade do homem comum, pois ele tem sua visão de mundo corroborada por preconceitos claramente inconsistentes. Porém, ele deseja ser poupado do trabalho de examinar a realidade e eventualmente rever seus preconceitos. A mentira manifesta proporciona gratificação emocional. O sujeito se sente emocionalmente recompensado por fazer parte de uma comunidade de pessoas que pensam como ele, e é por esse motivo que a mentira manifesta é tão difícil de ser contestada. A mentira manifesta é composta por oposições simplórias entre bons e maus, por teses conspiratórias, preconceitos moralistas e por boatos difamatórios. No atual momento histórico, a mentira manifesta sofreu uma recente atualização pela propagação das fake news, que se constituem como notícias ou comentários explicitamente destituídos de conteúdo de verdade. O que hoje se chama fake news, de forma alguma se constitui como uma novidade no campo dos estudos sobre o fascismo, pois o fascismo sempre se alimentou desse tipo de conteúdo. A esse respeito, é preciso considerar que a ampla disseminação de informações falsas, que são avidamente consumidas pelo grande público, não se deve pura e simplesmente a uma suposta ingenuidade ou carência formativa, pois pode ser explicada em função de uma demanda irracional que é intrínseca à mentalidade fascista. Desmentir o conteúdo das fake news
Desmistificar esse gênero de mentira manifesta equivale a enxugar gelo, pois as pessoas não consomem e repassam avidamente as fake news porque estão sendo enganadas. Muito pelo contrário, elas sabem bem o que estão fazendo. Propagar mentiras à torto e à direito é altamente excitante e prazeroso para a mentalidade fascista. E a esse respeito é importante observar que o fascismo implica já no próprio comprometimento da qualidade do prazer. O indivíduo sente prazer de uma maneira sádica, extraindo diversão de algo que deveria causar indignação, pois significa a completa distorção da liberdade de expressão. É característico do fascismo a completa indiferença em relação à verdade, pois a vida cognitiva e intelectual do sujeito, em grande medida, está emocionalmente comprometida, tornando-se imune a contestações objetivas. Eu não me importo que seja mentira, pois eu tenho prazer em consumir opiniões e notícias que reforçam a minha visão sobre o mundo. Esse parece ser o lema típico da pessoa que propaga fake news. É por isso que fascistas e fanáticos em geral, sejam eles de direita, de esquerda, religiosos ou integrantes de máfias, facções e milícias em geral, são inabordáveis. Quer dizer, são pessoas que não estão abertas à argumentação e ao convencimento pela razão. Há uma espécie de apoderamento emocional que transforma tudo o que deveria ser uma simples opinião em elemento integrante da própria pessoa, de modo que opiniões contrárias são assimiladas como agressão pessoal. A ser contestado, o indivíduo se sente agredido. Quando a pessoa se vê diante de uma notícia ou de uma ideia qualquer que está de acordo com seus preconceitos ideológicos, ocorre um investimento emocional de natureza narcísica, ou seja, é como se aquele conteúdo se tornasse uma extensão do próprio ego do sujeito. Então, se alguém apresenta conteúdos contrários que põem em dúvida essa ideia, opinião ou preconceito, essa negação gera estresse e desconforto emocional. E, para se proteger desse desconforto, que é visto como uma ameaça ao próprio ego, o sujeito muitas vezes prefere negar a própria realidade, pois enfrentar a contradição traria conflitos emocionais ainda maiores. Esse é o fenômeno conhecido como dissonância cognitiva. Entre a zona de conforto emocional proporcionada por sua bolha ideológica e o enfrentamento do conflito entre as convicções pessoais e a realidade, a pessoa prefere negar a própria realidade objetiva. Para Adorno, uma pessoa ignorante, para se proteger do que ela interpreta como uma agressão pessoal a seu narcisismo, investe certa quantidade de energia emocional que é superior àquela empregada pelo intelecto. Diz o filósofo, a inteligência empregada no mundo para proteger o narcisismo das opiniões insensatas é a mesma que seria necessária para que ela mudasse de opinião.